Muito boa tarde. Hoje, segunda-feira, dia 20 de dezembro do ano da graça 2021, vamos voltar ao livro do lubanense Francisco de Gouveia, que tem por título A História de Lobão da Beira e de suas famílias através dos tempos. Vamos incidir a nossa narrativa, a nossa leitura, sobre duas associações das mais antigas, se não mesmo as mais antigas, da aldeia. Trata-se do Clube Cruz Maltina Lubanense e da Associação Lusitana de Várzea. Vamos começar então pelo Clube Desportivo Cruz Maltina Lubanense. Este clube foi fundado em 1932 pelo comendador José Reinaldo de Faria. Portanto, tinha uma comenda brasileira. Este comendador não era natural de Lobão, era um entusiasta simpatizante do Clube de Regatas Vasco da Gama do Rio de Janeiro. Foi em tempos de férias em Lobão, na companhia da sua segunda mulher, esta natural de Lobão, que ao verificar que a freguesia não tinha nenhum clube desportivo, decidiu fundar o Clube Desportivo Cruz Maltina Lubanense, à imagem daquele clube brasileiro. O Cruz Maltina foi assim equipado, à semelhança do Clube do Brasil, com camisolas azuis e cruz de Cristo ao peito, como o Belenenses. O comendador vinha muitas vezes passar férias a Lobão na sua casa situada em frente à Rua do Cemitério, cuja casa tem na sua frontaria o emblema de Vasco da Gama. Agora faço aqui eu uma nota. Portanto, esta casa que Francisco de Gouveia se refere, hoje, portanto, está em reconstrução, porque foi uma das casas que foi afetada e que ardeu com os incêndios de 2017. Continuando a leitura. O clube, que tinha estatutos aprovados pelo Governo Civil de Viseu, inaugurou o seu campo da bola em 1 de outubro de 1935, num terreno junto ao Pinhal das Eiras. A sede do clube tem passado por vários locais, a saber, Salão Nobre do Solar do Paço do Casal, na calçada do Alcoce, na casa do Peixoto e Alarcão, e numa casa térrea junto à Forja do Álvaro Serralheiro, na Corredora, na casa das Senhoras da Almassa e, finalmente, na casa de Alfredo Alves Dias, de Grafanato. E eu aqui cumpre-me também fazer aqui uma pequena correção. De facto, finalmente não é a casa de Alfredo Alves Dias, de Grafanato, mas sim de Anselmo Alves Dias Grafanato. Era a sua loja, era a sua mercearia, que entretanto, após a sua morte, foi a sua irmã que de facto doou o espaço ao Clube Cruz Maltina Lubanense. Feita esta correção, vamos continuar com a leitura. Inicialmente servia para convívio e uns jogos de sueca, uns animados bailarico e também para beber uns copitos de vinho tinto meio quartilho. O clube, nos anos de 1940, dispunha de uma telefonia tipo caixote. Era uma novidade numa terra em que não havia mais que meia dúzia delas. Ao domingo, a rapaziada de Lobão ali corria para ouvir os relatos da bola. Para isso, o Reinaldo Caiador, encarregado da sede, colocava a telefonia junto à janela, já que naquele tempo os rapazes não podiam entrar no clube nem nas tabernas. Ali se ouviam, com ansiedade, os relatos inflamados feitos pelo Artur Agostinho e pelo Amadeu José de Freitas sobre os jogos do Sporting, Benfica, Porto e Belenenses. O mais atento e entusiasta era o mudo do Reca, o João Silva, que pelo bulir dos lábios dos outros ouvintes era o primeiro a festejar o golo. Nos primeiros anos, o clube não estava federado e a rapaziada limitava-se a arranjar jogos particulares com as aldeias vizinhas. Nos jogos com canas de Sabugosa havia muita rivalidade e terminavam várias vezes à pedrada. Os jogos com a rapaziada da Lagiosa terminavam quase sempre com uma cabazada, pois eles corriam todos atrás da bola e jogavam descalços. Ficou famoso um jogo com o Rotar, onde ganhámos por 1-0, golo do Horácio Antunes, a passe do autor destas linhas. No final do jogo, fomos brindados com uns aperitivos servidos por bonitas raparigas da terra. Em Ferreiros, ganhámos por 3-1, num campo junto a uns socalcos que davam para o rio, e quando alguém dava um panásio mais forte, a bola ia parar perto do rio e tínhamos que esperar 10 minutos que a bola regressasse ao campo. No final, fomos brindados com bom queijo da serra e broa de milho, oferecidos por imigrantes nos Estados Unidos. Neste tempo de jogos de baliza às costas, a deslocação era feita de bicicleta pasteleira,
com o equipamento e muitas vezes também com um pendura sentado no quadro da bicicleta. Nestes jogos da bola estiveram em evidência o Adalberto, o Matateu, o João Gomes, o Russo, o Reinaldo Tavares, o Preto, o Chico da Corina, do Soito, o César Tavares, o Limpa Canelas, o João Silva, o Mudo do Reca, que jogava a guarda-redes, o Zé Maria, do Chico Mota, o João Batista de Várzea, o Gilberto e António, filhos do Gonçalo, o Alberto e Mário, filhos do Jaime Costa e muitos outros. Uns anos antes tinha havido o famoso Pangaio, caixeiro de Reinaldo de Oliveira. Em 5 de novembro de 1937, a Folha de Tondela noticiava: parabéns ao Clube Cruz Maltina Lubanense pelo luzimento que deu à comemoração da gloriosa data do 1º de dezembro. É assim que nós entendemos que deve ser a vida dos clubes locais, pois nem só de pão vive o homem, nem só jogos e música, ceias e bailaricos. Mas sim, também a formação moral e patriótica que agora corajosamente iniciou o Cruz Maltina. Felicitações que só por isso merecem e porque se está a ver que o clube dos novos, daqueles que às vezes os classificam como sendo crianças indisciplinadas, são no fim os que trilham o melhor caminho. A comemoração do 1º de dezembro encheu o salão do velho solar do falecido Coronel Peixoto e Alarcão, atual sede do Cruz Maltina, de gente de boas, de todas as categorias sociais. Os convidados foram recebidos com toda a gentileza pela direção. Pelas 8 horas, já nos encontrávamos na sede do Cruz Maltina e verificámos a boa ordem, anseio e disciplina da grande massa de sócios, a maioria de gente que trabalha no campo. Não nos alongaremos muito no relato dos discursos produzidos, todos eles cheios de interesse e ardor patriótico, mas não roubaremos mais espaço à Folha, pois o jornal não é só preciso para Lobão. À hora marcada, deu-se a sessão aberta pelo Sr. Alfredo Alves Dias Grafanato, que convidou para a presidência o Sr. Reinaldo de Oliveira, delegado da União Nacional, para o secretariar o Sr. Francisco José de Gouveia, atual presidente da Junta de Freguesia de Lobão, e o Sr. José Pinto, presidente do Clube Cruz Maltina Lubanense. Em lugares reservados, viam-se os senhores professores Reinaldo Cardoso Correia de Almeida e António Correia Teles e Vasconcelos, e ainda o senhor João Lopes Figueira, Francisco Paes Lopes de Almeida e os representantes da autoridade administrativa. Havia também lugares reservados para os representantes da imprensa. Iniciou os discursos o senhor Reinaldo Oliveira, que disse quanto lhe era grato vir como representante do Estado Novo a festas desta natureza e que daria conhecimento aos seus superiores da fé patriótica que se estava respirando dentro do Cruz Maltina e que estava em completa contradição com que os inimigos desta associação haviam malevolamente propagado. Lido o seu belo discurso, foi concedida a palavra ao professor Reinaldo Cardoso Correia de Almeida, a que se seguiu o seu colega António Correia Teles e Vasconcelos, dois discursos repassados do maior patriotismo e que foram ouvidos com todo respeito. Encerrou a sessão com um belo discurso o Sr. Alfredo Alves Dias, fim do qual todos os convidados e representantes da imprensa foram convidados para um café. Convém frisar a forma atenciosa como tanto na festa escolar como no Cruz Maltina a imprensa foi tratada e homenageada em todos os discursos, o que agradecemos com muito reconhecimento. Assinou este artigo o correspondente da Folha de Tondela em Lobão, Henrique Pereira da Conceição. Contexto deste episódio. Em 1937 havia dois clubes em Lobão, rivais entre si, e um clube dos ricos com sede na Casa do Adro e já dotado de um bilhar, mas sem campo da bola. O outro era o Cruz Maltina, com sede na calçada do Alcoce, com maior número de sócios, sobretudo jornaleiros. No primeiro, com fraca atividade, jogava-se bilhar, às cartas e bebiam-se bebidas finas. No segundo, jogava-se às cartas, de vez em quando, um bailarico, bebia-se um copo de vinho. O Clube dos Ricos acabou por encerrar por falta de sócios, e o Cruz Maltina, o Clube dos Pobres, sempre se manteve em atividade. O Cruz Maltina tinha uma telefonia tipo caixote, coisa rara na aldeia, onde todos se regalavam a ouvir notícias de Portugal, Espanha e Marrocos. Um dia alguém captou uma emissão da Rádio Moscovo, onde os comunistas portugueses propagandeavam a sua banha da cobra, e começou a circular o boato de que ali se conspirava contra o Estado Novo. O Cruz Maltina foi selado por ordem do Governo Civil de Viseu, chegou a haver uma lista de suspeitos entregue na Câmara Municipal.
Ao Alfredo Grafanato, filho, alguém sugeriu que se ocultasse temporariamente em São Cosmado, terra do Wolfrâmio, onde o pai tinha uma propriedade. O Hermínio Aguiar, que era empregado na farmácia Moura em Tondela, homem polido e com alguma cultura, recomendou calma e tomou a iniciativa de escrever a Salazar, chamando a atenção de que em Lobão não havia comunistas, mas sim pessoas que não concordavam com o regime do Estado Novo, os chamados contras. As coisas acalmaram e ninguém foi preso. Um belo dia, o Alfredo Grafanato e Francisco José de Gouveia foram ao Governo Civil de Viseu, onde estes tinham bons conhecimentos e era amigo pessoal do Governador Civil. Meteram uma nota na mão do secretário e no dia seguinte o Cruz Maltina já não tinha selo. Fonte Alfredo Alves Dias Filho. Portanto, a fonte desta notícia foi o Sr. Alfredo Alves Dias Filho. Daí esta festa de desagravo e clarificação, servindo de pretexto o dia patriótico do 1º de dezembro. Nos anos de 1940, funcionava no Cruz Maltina uma escola noturna de adultos, por iniciativa de sócios já habilitados com a 4ª classe. Para facilitar a aprendizagem, no quadro de lousa preta era desenhado um objeto e por baixo o nome, o qual era soletrado pelo aluno. Um dia, o Mário Corneteiro, que sabia aquilo de cor e salteado, impressionou o mestre e este desconfiou daquela sabedoria. Apagou as letras onde estava um pato e pediu para dizer o nome daquela ave. O Mário Corneteiro ficou atrapalhado, mas ao estilo da rapaziada desarrascada de Lobão, lá foi o pato em Lobão, era designado por Marreco. Na sede do Cruz Maltina também funcionou uma escola de música, de onde saiu a Orquestra Ligeira de Lobão, os Pilinhas. Eram seus monitores Júlio Ferreira Lopes, António Ferreira Paiva, António Carmelo, João Silva e outros. Estes agrupamentos musicais eram muito populares nos anos de 1950. Passamos agora à referência que Francisco de Gouveia faz à Associação Recreativa Lusitana de Várzea no seu livro. Portanto, esta associação, a Associação Recreativa Lusitana de Várzea, foi fundada em 1927. Esteve sempre mais vocacionada para o recreativo do que para o desportivo. Não tinha campo de bola, nem sede própria. Sócios fundadores: António Francisco Mamed, Henrique Marques de Souza, António Fidalgo, António Paes Pinto, Carlos da Natividade, José Ferraz, Herménio de Figueiredo e Souza, Adriano Pereira Coelho, António Pereira Coelho, António Rodrigues da Costa, Inácio Chumbo, Renato Marques Pinto, Reinaldo de Oliveira, Alfredo Alves Dias, João Lopes Figueira, Flávio Carmelo, António Caetano de Almeida, Felizardo Pereira, Jerónimo Paes Fernandes, José Eugênio, António Eugênio, Delfim Cândido, Teobaldo de Figueiredo, António José e José Pereira Roque. Começou a ter, nos anos de 1930, algumas representações de teatro com a família do Artur da Cesteira, a sair-se com muito mérito e vocação para a arte a representar, que entusiasmava os assistentes e era muito aplaudido. Em 1935, foram eleitos para a direção da Associação Recreativa Lusitana de Várzea os seguintes elementos: João Crisóstomo Ribeiro, presidente, Teobaldo Figueiredo, vice-presidente, Reinaldo de Oliveira, tesoureiro, e Alfredo Alves Dias e Flávio Carmelo, secretários. Durante vários anos, a sede funcionou em salas caseiras, cedidas para o efeito, até que na direção de que fazia parte António Salomão Sobral, diligenciou-se e conseguiu-se o apoio da Câmara Municipal de Tondela para as atuais instalações da nova sede, situada no Largo da Feira de São Simão. Para beneficiar do apoio camarário, houve que alterar os estatutos e o nome que existia desde a sua fundação, passando a denominar-se Associação Recreativa, Social e Cultural Lusitana. Terminamos assim as leituras de hoje com as resenhas históricas das duas principais coletividades da aldeia. Resta-me agradecer a vossa atenção, desejar-vos uma boa segunda-feira, desejar-vos ainda uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.